Primeiro, quero parabenizar ao senador Pedro Simon pelo pronunciamento brilhante que eu vim assistindo pelo rádio, em que ele fazia toda uma alegoria acerca da importância da lei que ficou conhecida como Lei do Ficha Limpa no Brasil. Veja que, se a lei tivesse sido aplicada desde o ano passado, nós teríamos um novo quadro, inclusive no Senado Federal. E vale lembrar, aqui está o nosso senador Pedro Taques, que é uma das figuras mais importantes do nosso Congresso e mais limpas. O Pedro Taques sofre, como todo mundo sofre em seu estado, né? Lá um grupo quer dar a impressão para a sociedade que o Pedro Taques é igual a todos eles. Não é. Pedro Taques é um dos grandes, um dos gigantes. Quem me ouve no Brasil e em Mato Grosso, saibam que nós temos aqui hoje mais um que veio se somar àqueles que conhecem o direito, mas que têm coragem. Pedro Taques é um homem que tem uma vida limpa, uma vida que contribuiu para a sociedade, perseguindo criminosos, regularizando áreas que ninguém imaginava que pudessem ser regularizadas, fazendo a justiça social. E hoje é um forte candidato a governador do seu estado. E isso certamente incomoda muitos, porque um homem com a estatura moral, a envergadura de um Pedro Taques, realmente é de fazer com que os bandidos tremam em Mato Grosso. E o senador Pedro Simon falava então sobre a lei do Ficha Limpa, que lamentavelmente não foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. E vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal, é certo que sempre por uma margem estreita, como nós conversamos na sexta-feira, a senadora presidente Ana Amélia fazia um retrato dessa lei. E eu comentava, e repito aqui, foi o Supremo Tribunal Federal que mudou o seu entendimento, porque não se aplicava a anualidade, o princípio da anualidade para critérios. Portanto, todas as outras leis relativas à inelegibilidade foram feitas no ano eleitoral e foram plenamente aplicadas. O Supremo, com sua nova composição, resolveu mudar esse entendimento. E até fiz um comentário acerca do discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, né, que já era o presidente naquela ocasião, e que eu tive a oportunidade de criticar, e repito a crítica, né? Então ele chegou a dizer que o Congresso Nacional precisava submeter nas propostas de emenda à Constituição previamente ao Supremo para saber se elas eram constitucionais ou não. Ora, naquele caso nem o Supremo sabia, porque o Supremo mudava uma jurisprudência vintenária. Então o Congresso seguiu o Supremo Tribunal Federal e o Supremo mudou de opinião para não aplicar a lei do Ficha Limpa. Então vale dizer, o Congresso Nacional, ele foi coerente com o que tinha feito anteriormente. E até uma ministra do Supremo chegou a comentar, ora, se o presidente queria estabilidade, bastava aplicar a jurisprudência vintenária do próprio Supremo Tribunal Federal. Concedo a palavra com imenso prazer ao nobre colega, senador Pedro Taques. Senador Demóstenes, inicialmente quero agradecer as palavras de Vossa Excelência, dizer que, com certeza, elas decorrem do coração chagoso de Vossa Excelência. Um coração grande e não sou merecedor delas. A respeito do tema, eu falei um pouco antes, a senadora Ana Amélia também fez referência a esse tema. Duas perguntas a sociedade brasileira precisa de resposta. A primeira, o Supremo pode tudo? O Supremo está acima da Constituição? O Supremo não está acima da Constituição, ele não pode tudo. E a Constituição já fez a sua opção no artigo 14, parágrafo 9º, pela proteção do patrimônio moral do cidadão que recebe nome de vida pregressa.
Portanto, a lei de ficha limpa é uma causa de inelegibilidade que está de acordo com o artigo 14, parágrafo 9º. O segundo ponto, princípio da presunção de inocência. Senador Demóstenes, Vossa Excelência bem sabe, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, ela pode recusar um indicado do presidente da República para o Supremo por entender que o indicado não tem idoneidade moral. Isto ofende o princípio da presunção de inocência? Exatamente. E, aliás, eu tive a honra de ser o relator da lei do ficha limpa aqui, a pedido, inclusive, do próprio senador Pedro Simon. E nós imaginávamos que não teríamos aquela facilidade para aprovar, senadora Ana Amélia, a lei do ficha limpa, e aprovamos por unanimidade, como Vossa Excelência bem lembrou, na sexta-feira. E eu creio, sinceramente, que no julgamento que o Supremo Tribunal Federal deve iniciar amanhã, depois de amanhã, e deve até concluir depois de amanhã, porque as propostas são bem repisadas já dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que, pela constitucionalidade integral da lei, nós vamos ter o placar de 7-4. E explico. O ministro Dias Toffoli, embora dizendo que não aplicava de imediato a lei, disse reconhecer que a lei era inconstitucional, que a lei era constitucional, né? E o ministro Fux, que também desempatou para que a lei não fosse aplicada para a eleição passada, fez rasgados elogios à lei. Então, eu acredito firmemente que se somarão aos 5 votos esses outros 2 e que nós teremos o placar de 7-4 pela decretação da constitucionalidade da lei, pelo reconhecimento, melhor dizendo, da constitucionalidade da lei. Então, senador Pedro Simão, estaremos com Vossa Excelência em tudo que Vossa Excelência promover. Amanhã Vossa Excelência tem um evento que nós vamos participar. Na quarta-feira, se dermos conta, se não houver votação de medida provisória ou algo semelhante, nós vamos participar do julgamento, porque acho que é uma maneira, não de pressionar o Supremo Tribunal Federal, mas de fazer com que aquela nossa compreensão, aquele nosso entendimento, e como disse o senador Pedro Táxi, né, o Supremo tem mudado muito de opinião, né, enquanto nós seguimos muito a opinião do Supremo Tribunal Federal, e deve ser assim mesmo. Só que muitas vezes o Supremo nos deixa pendurado na brocha, né? O Supremo vai 20 anos decidindo da mesma forma, e nós fazemos uma lei do jeito que o Supremo decidiu sempre. E aí o Supremo muda de opinião e ficamos o Congresso, né, em desacordo com o novo entendimento do Supremo, e fica a sociedade desprotegida, porque pessoas que não deveriam estar na política, infelizmente, nós somos obrigados a conviver com elas muitas vezes no dia a dia. Concedo com muito prazer a parte ao senador Pedro Simon. Eu felicito Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe a admiração e o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Olho o seu mandato, a sua atuação e a competência como que Vossa Excelência exerce, e vejo aqui, de certa forma, que eu vou aconselhar meu filho que, se ele quiser fazer política, não adianta ser advogado, ele vai ser procurador. O promotor, pelo menos, porque vejo que os dois têm uma superioridade de competência que realmente me impressiona. Mas eu dizia numa parte ao Pedro I, e agora repito a Vossa Excelência, que Vossas Excelências, os dois, têm sobre nós, os outros, uma grande importância de comportamento. Vossa Excelência vieram de lá. Vossa Excelência, como procurador-geral, teve um mandato onde viveu e exerceu isso. E o nosso companheiro senador de Mato Grosso, então, é de ontem. Mandato até mais agitado, ele se envolveu em lutas mais duras que muitos. Né? Então eu acho que o importante o pronunciamento de Vossa Excelência, e importante o pronunciamento do Pedro Táxi, porque vocês falam ao Supremo igualdade de condições. Quer dizer, não é eu, Pedro Simão, com 60 anos de vida pública, só falando em política. Não, vocês vêm lá de dentro. Vocês vêm
É responsável de vocês, inclusive, talvez mais do que do próprio juiz, que é de fazer a denúncia, de fazer o lado ruim, o lado difícil, que é defender a sociedade. Quer dizer, eles podem absolver, têm a liberdade, a tranquilidade. Vossa Excelência, muita gente não entende isso. Quer dizer, se o juiz, na dúvida, absolve, Vossa Excelência, na dúvida, tem que apresentar denúncia para, durante o processo, a gente buscar a verdade. E essa é uma missão, eu, por exemplo, não tenho capacidade para fazer isso. Eu, na meia dúvida, já absolvo. Mas isso dá importância ao pronunciamento de vocês dois. E acho que o ministro do Supremo deve pensar e refletir. Não, esse é um colega meu, um cara que está na minha situação. Porque o que a gente vê, que eu acho a coisa muito estranha, que me deixa magoado, é, de repente, fazer uma defesa de princípio bonita sobre o modo de vida intelectual, ou então não quer dizer, não. Você, tal de Pedro Simão, você agora esqueceu os direitos humanos, o direito à liberdade, o direito indúbio pro réu. Eu acho que não é por aí. Eu digo com toda sinceridade, não é por aí. Eu acho que eu me considero, no fundo da minha alma, indúbio pro réu. Defender o direito do cidadão em todas as circunstâncias. Mas não é essas coisas que estão acontecendo hoje no Brasil. Eu acho que nós não vemos nenhum cidadão rico, pobre, que está sendo injustiçado pela justiça ou pelas decisões judiciais. O que nós vemos é rico que estão sendo injustiçados pela não decisão, pela não tomada de posição, pela coragem nesse sentido. Eu vejo às vezes com o maior respeito e nem discuto. Cidadão que ganha o teto pedindo mais. É até um direito de pedir mais. Mas se olhar, eu uma vez tem um projeto meu de minha autoria que diz que o mandato do senador não pode ser 20 vezes maior o menor salário. Um bolo de gente me chamou de demagogo, ridículo, não sei o quê. Aí me deram, senador, como é que Vossa Excelência quer que um senador viva com 20 salários mínimos? E eu respondi, mas eu acho que a pergunta não é essa. A pergunta que Vossa Excelência tinha que me perguntar é, senador, como é que um trabalhador vive com um salário mínimo? Então, nesse sentido, eu acho que está faltando um pouco de profundidade na análise dessa gente, que Vossa Excelência e o Pedro I têm demonstrado essa profundidade que eu tanto respeito. Olha, agradeço a Vossa Excelência e tenha certeza que Vossa Excelência para nós é o Pedro II, com todo respeito ao nosso senador Pedro Táxi, porque Pedro II, com certeza, na minha opinião, foi o maior estadista desse país.